Voltamos agora a conversar com o senador Benedito de Lira, que no primeiro bloco falou muito sobre sua proposta de atuação para o Senado, um pouco sobre sua trajetória política, mas eu queria voltar ao início de tudo. O senhor, uma criança pobre, de uma família humilde da cidade de Junqueiro, interior de Alagoas, vem a se tornar um senador da República. Como é que acontece essa trajetória política? Como a política entra para a sua vida? Em primeiro lugar, eu acredito muito no destino. As coisas acontecem porque tudo está traçado. Eu acredito muito em Deus e eu confesso que tudo que eu alcancei da minha vida teve o dedo dele para que eu pudesse chegar onde cheguei. Realmente eu nasci no meu município de Junqueiro, cidade natal, em 1942, maio de 42. Nos meus primeiros anos de vida, a única coisa que eu observava naquela cidade eram duas ruas. Uma rua do lado direito e outra do lado esquerdo. E eu, garoto, brincando na rua, porque a minha origem, todos os alagoanos sabem, a origem de menino pobre. Tem muitas oportunidades, eu não tinha o que comer, com meus irmãos. E a minha mãe lutou muito para nos criar. E eu botei na minha cabeça que só podia chegar a algum lugar na vida se eu estudasse. Filho de pais pobres, de pessoas pobres. Pessoas carentes, teria que ter como instrumento de sobrevivência do futuro, estudar. E eu estudei na escola, no Grupo Escolar Padre Aurélio Góes, no município de Junqueiro. Num determinado momento da minha vida de estudante, em 1957, mês de agosto, faltou a professora da escola, do 4º ano primário. E a diretora da escola, de saudosa memória, a professora Flora Guimarães Soares, ela convidou a professora Ivone Barbosa, que não era do quadro do magistério do Estado, mas era uma professora formada para que ela pudesse tomar conta dos alunos da 4ª série. Para não haver interrupção, considerando que ela não tinha idade, não tinha exatamente a época que podia retornar a professora, ou o professor. E a professora Ivone tomou conta da turma. Todos foram para a professora Ivone, eu não pude ir porque eu não tinha como pagar. Mas não era um colégio público? Você tinha que pagar a professora? A professora, porque a professora não era do colégio, não era pública, era uma professora privada. Ela era uma pessoa, uma moça, como a outra qualquer. Ela tinha apenas um curso de pedagogia, mas não era ainda professora oficial. E ali o senhor enfrentou pela primeira vez o medo de não conseguir frequentar a escola? Mas sem dúvida nenhuma. Meus colegas todos foram para a professora Ivone e eu não pude ir, porque naquela oportunidade se cobrava 60 mil réis e eu não tinha para pagar. E a professora Ivone, num certo dia, eu passando pela porta da escola, ela me viu e perguntou por que eu não estava indo para a escola. E eu disse a ela que eu não tinha condições de pagar. E ela então disse que eu fosse para a escola e quando eu pudesse pagar, eu pagava. E eu fui. Achei aquilo uma coisa fantástica. Fiquei feliz da vida. Ainda hoje eu agradeço a Deus todo dia por ela. E ela está viva. Feliz. Vivendo a vida dela com absoluta tranquilidade em Alagoas. E fui para a escola e terminei o meu curso primário com ela. De lá então, para onde ir? Não tinha para onde ir. E eu então tive que depois pagar a professora. Eu fui trabalhar numa fazenda de vizinho, para poder então pagar. Trabalhava no campo, senador? Trabalhei no campo, como criança, meus 13, 14 anos de idade. Para poder então eu ficar livre daquele compromisso que eu tinha com ela. E ela que foi de uma gentileza a toda a prova. Então, eu tenho esse sentimento de gratidão para com essa professora. E terminei o meu curso primário. E para onde? Na minha cidade não tinha um colégio, não tinha ginásio. Eu fui para Satuba. Satuba é uma cidade hoje próxima de Maceió, que faz parte da grande Maceió, e que tinha a Escola Agrícola Floriano Peixoto. Eu fui para Satuba fazer exame de admissão, fiz meu exame de admissão, passei, mas ao mesmo tempo, naquela época, fazia o exame médico. Eu era muito garoto, pequeno, aliás, raquítico, subnutrido, melhor dizendo, e o médico achou que eu não tinha condições físicas de ficar na escola. E me reprovou no exame médico.
E eu pedi, implorei, mas não teve jeito. E eu fiquei, por incrível que pareça, eu fiquei na escola, no andar clandestino. Eu não era aluno matriculado. Mas o senhor frequentava da mesma maneira? Mas eu fiquei na escola como se estivesse sendo ouvinte. Eu ia para a sala de aula, assistia às aulas, fazia as provas, guardava, porque o meu nome não constava na caderneta, porque eu não era aluno oficialmente matriculado. Somente em agosto de 1957, com a interferência do vice-diretor da escola, Marense da Costa Barros, saudosa memória, é que eu passei a ser aluno da escola. Porque aí o médico reconsiderou o seu laudo e me considerou apto para estudar. E eu estudei na escola durante meus 5, 6 anos. Fiz até o primeiro ano do técnico agrícola. Depois fui para Maceió, para enfrentar a vida, porque eu era rico de família e precisava trabalhar. Isso em 1966. Eu tinha um amigo que era amigo das pessoas mais carentes de Alagoas, que era político. Deputado Tarcísio de Jesus, de saudosa memória. Aí começa a sua relação com a política. Um dos homens mais decentes da política de Alagoas. Naquela oportunidade, eu era ligado ao Tarcísio, porque ele também era diretor de uma escola, por nome de Colégio Hélio Lemos, em Maceió. Colégio que tinha como finalidade ajudar a educar os jovens pobres. E eu lembrei-me da minha vida quando comecei a minha vida de estudante. E, senador, quando o senhor decidiu ser candidato? Tarcísio Veio Jesus, dessa relação com em 1966, Tarcísio Jesus era deputado estadual. E foi para uma reeleição. E tinha havido um descompasso político no município, no nosso município, dele e meu, Junqueiro. E eu, então, me juntei a ele para ajudá-lo na campanha. Para andar na rua, para ter o microfone da boca, para dar frente, para você falar, para andar, enfim, para pedir voto. E eu, então, naquela oportunidade, disse, eu posso ser candidato a vereador, porque ajudo melhor. E saí candidato a vereador. Trabalhava em Maceió durante a semana e no final de semana ia para lá para fazer política, para pedir voto. E os amigos dele, os parentes, essa coisa, juntaram-se. E o fato é que eu me elegi vereador em Junqueiro. O senhor não esperava ser elegido? Não, porque eu não tinha nenhuma ação política, não tinha tradição política, não tinha condições políticas, que era diferente, a política daquela época, era diferente da política de hoje. E depois que o senhor entrou para a política, o senhor nunca mais Aí, deixou? a partir daí, eu fui candidato depois, fui para Maceió, arranjei um empregozinho em Maceió, comecei a trabalhar em Maceió. E eu, então, comecei a fazer política ao lado do deputado Tarcísio de Jesus. E em 1972, aí eu saí candidato a vereador em Maceió. Olha, diferença estúpida. Saí, menino pobre do interior de Junqueiro, para chegar na capital e disputar voto, mas o deputado me ajudou. Tarcísio de Jesus foi meu padrinho político naquela oportunidade. E eu me elegi vereador em Maceió. E a partir daí comecei a fazer política em Maceió. Em 1976, eu fui para a reeleição. Ainda em Maceió, ganhei a eleição. E em 77, que foi quando nós tomamos posse do segundo mandato, aí eu disputei a presidência da Câmara Municipal de Maceió. E naquela oportunidade também ganhei a presidência da Câmara Municipal de Maceió, fui presidente da Câmara. E em 1977, no mesmo ano, por viagem do prefeito, eu assumi a prefeitura de Maceió interinamente. E dessa experiência, o senhor tirou algum grande projeto ou trajetória que passaria a marcar a sua visão política? Eu me debrucei muito no que diz respeito à educação. Até porque o senhor passou pela experiência de não poder poder educação, estudar. E eu dizia naquela oportunidade, todos os dias, eu pedia a Deus que no dia que eu tivesse a oportunidade, eu ia enveredar por este caminho da educação. Ajudar as pessoas carentes a também estudar. Foi quando nós criamos o Colégio Hélio Lemos em Maceió, que era diretor o doutor Tarcísio de Jesus, deputado Tarcísio de Jesus. E eu era auxiliar dele. Fui para lá como assessor de disciplina, depois então assumi a secretaria e depois eu mandava no colégio tanto quanto ele. E comecei ali a ajudar as pessoas carentes. Ninguém chegava lá para dizer, não posso pagar para não estudar. Estudava pagando ou não pagando. Essa era a meta dele e a minha meta. Por quê? Porque eu fiz uma retrospectiva da minha história, como eu não pude pagar. Encontrei uma pessoa que me deu a oportunidade de estudar. Estudei toda a minha vida na escola pública. E a partir dali eu comecei a fazer esse trabalho. E quando foi em 1982, o deputado Tarcísio de Jesus saiu da vida pública e eu disputei o mandato de deputado estadual.
Senador, nós vamos dar mais um intervalo. Nós conversaremos no próximo bloco um pouco ainda sobre a história de vida do senador e especialmente sobre as bandeiras que ele tem defendido no Congresso e vai continuar defendendo. Até já.